um tal de Hidalberto Chiavenato, que esse cara é um mestre na administração, ele é considerado o pai do RH. Ele conceituou a comunicação da seguinte forma: a comunicação ocorre quando uma mensagem é transmitida a alguém e é então compartilhada também por esse alguém. Uma mensagem transmitida, mas não recebida, não foi comunicado. É isso que esse cara disse. E o que ele quer dizer com isso? É fácil. Sabe quando vocês delegam alguma coisa para alguém ou pedem para alguém? Olha, por favor, você pode fazer esse negócio aqui assim, assim, assim? Ah, sim, pode deixar, eu faço. Ela vai lá e faz tudo diferente. Tem isso aí, gente? Tem ou não? Isso acontece? Sim ou não? Pois é, por que isso acontece? Porque essa pessoa é burra? Porque ela quis te prejudicar? Não. Tem uma coisa chamada percepção. Para a psicologia, a percepção é uma função cerebral que atribui significado aos estímulos sensoriais a partir do histórico de vivências passadas. O que é isso, Tenório? Eu falo assim, depois eu clico que se vocês quiserem tirar foto, podem tirar, tá? É o seguinte, cada um de nós temos percepções diferentes, porque nós tivemos criação diferente, vivemos em lugares diferentes, convivemos com pessoas diferentes, e daí vem as nossas percepções. Então, diante de uma mesma mensagem, cada um vai entender de um jeito diferente. Tá, eu vou provar para vocês, que eu não sou homem de ficar falando coisa sem provar. Eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo nessa imagem. Quem pode me dizer, por favor? O que é? Balaústre? Hã? Balaústre? Quem tá? Fala aí. Oi? Pilares? Que mais? Pessoas? Pessoas? Peraí. Zoou. Eu mostrei uma imagem e tem gente falando que viu pilastra, pessoas. Como assim? Gente, é a tal da percepção. Agora eu vou perguntar, quem aqui está vendo pilastras? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui está vendo pessoas? Quem está vendo pilares, né? Quem está vendo nada? Gente, é o seguinte, olha só, tem pessoas que é a sombra das pessoas e tem essas pilastras. Então olha só, uma pessoa olhando para outra assim, ó, ali ó, a cabeça da outra, aqui está o corpo, e esse aqui são as pilastras, tipo balaústres, sabe? Teve uma palestra que eu fiz na escola, que aí uma pessoa falou assim, isso daí é aquele negócio que fica do lado da ponte, lá na minha cidade tinha um desse aí. Que é isso aqui, ó. Mas tem mais uma imagem, olha aí, e agora? O que vocês estão vendo aqui? Quem pode me falar? Uma velha? Deixa eu sair com o microfone. Pode ser esse aqui? Quem pode me falar? Eu vi os dois. Eu vi uma moça e uma velha. Por favor? Eu vi uma moça e vi uma velha. Uma moça e uma velha. Alguém mais quer falar? É a mesma coisa. Uma moça e velha? Uma velha e uma moça também. Quem mais aí? Quem mais? Uma moça? Nariz pra cima, moça. Moço total, uma velha. Alguém mais quer falar? Uma moça, né? Uma moça? Ok, pessoal. Então, quem está vendo uma moça aí? Quem está vendo a velha? Quem está vendo a moça e a velha? Quem está vendo um gatinho na cabeça dela? Você... tá vendo? É que não falaram, mas essas coisas que estão falando, eu ouço nas palestras. Gente, eu estou mostrando a mesma imagem. Uma imagem é uma mensagem, certo? É uma comunicação visual. E cada um está vendo uma coisa diferente.
Olha que coisa louca. Então tá aqui, ó. Ah, quem viu o gatinho não é gatinho, tá o chapéu dela, que é aqui, ó. Mas parece um gatinho. Gente, aqui, ó, tem um rostinho delicado de uma mocinha, ó. Olha o narizinho dela. Agora, se olhar o todo, a gente vê aqui, ó, o olho, a boca, o narigão dela, ó, e o queixo. Todo mundo viu agora todas essas imagens? Não viu? Quem não viu? Você também não conseguiu ver? A velha você não viu? Só viu a mocinha? Então olha só, o cabelo da velha, caramba, desculpa aí, gente. Olha, desculpa, apertei o botão alto. Aqui está o cabelo da velha, o olho dela, o nariz bem grandão, aqui a boca semi-aberta e o queixo. Não conseguiu ver? Tá vendo só, gente? Tem gente que não consegue ver alguma das coisas por conta da percepção de cada um de nós que é diferente. Ok? Gente, a comunicação, ela pode ser verbal, que é tudo aquilo que a gente fala e escreve. A comunicação escrita é considerada verbal, para quem não sabe. Pode ser não verbal, que é quando o nosso corpo fala. Por exemplo, você está assim, ó, derrotado. E assim, posição de poder. Braço cruzado. O cara está conversando com você, você está falando... Não está. Você não está ouvindo nada, você está totalmente fechado para o que essa pessoa está falando. Agora tem uma que é legal, pessoal. Para quem já fez PNL aí, sabe? Está conversando com a pessoa e ela começa a girar o corpo assim, o pezinho vai para o lado, acelera que ela está querendo ir embora. Ela não está gostando, já está querendo sair fora. Ó, o pezinho apontou para o lado, pode saber, está querendo ir embora. Então, tem esse tipo de comunicação. Mas tem uma comunicação que é muito importante, ela é pouco falada. Nem sei se vocês já ouviram falar na comunicação silenciosa. Alguém sabe me dizer o que é comunicação silenciosa? Que não seja verbal? Nem quando o corpo fala? Então, eu vou dizer para vocês. É a nossa comunicação interna. Cada um tem a sua comunicação interna. Lá no curso de coach, a gente chama isso de franga, tá? Então, cada um tem a sua franga. Verdade. A franga é o seguinte, vou contar para vocês duas das minhas frangas. Uma delas, quando eu decidi que eu ia entrar na faculdade. Aí a minha franga dizia assim, vai fazer o que na faculdade? Já tem empresa, já está consolidado, não paga mais aluguel, já tem seu salário. 20 anos longe da escola, vai lá passar vergonha? Essa era a franga. Só que o meu desejo de crescer, o meu desejo era muito maior do que a minha franga. E eu consegui vencer a franga e fui, e olha, matei ela linda, porque eu me destaquei na faculdade. Então, já fica aqui a dica, se alguém tem uma certa idade, pensa que, eu não vou estudar porque eu já tenho não sei quantos anos, esqueçam isso, é a franga falando. A outra franga que eu tinha, que eu matei com paulada mesmo em 2020, quando eu fui fazer meu processo de coaching, lá que eu matei a franga, tá? Gente, estar aqui é a realização de um sonho. Mas o sonho, ele só é realizado, ou só pode ser realizado, quando ele se transforma em objetivo. Se você só sonhar, ok, você vai ser um sonhador eterno. Não realiza nunca. Agora, tem um sonho, trace as metas para alcançar o seu sonho e vá em direção ao seu objetivo, que você vai conseguir. E aí, para eu estar aqui, eu estava 28 anos no mesmo lugar, em sede própria, consolidado. Veio pandemia, estava nem aí para pandemia, nem liguei para ela, passei lindo. E aí, vir para cá, para um bairro afastado, sou novo aqui, pagando aluguel, eu tive que matar minha franga. Porque ela dizia, vai fazer o que lá? Você vai pagar aluguel e se dá um problema. Essa era a franga, mas eu matei ela. E estou aqui hoje, venci a franga. Então, gente, a comunicação interna
que a nossa comunicação silenciosa vai determinar aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? O que a sua comunicação interna te diz? O que a sua voz interior te diz? A comunicação silenciosa, ela pode te levar para baixo ou te levar para cima. Depende o que você ouve da sua comunicação interior, do seu diálogo interior. E aí eu pergunto para você, aonde você quer chegar? Qual é a comunicação que está aí dentro da sua cabeça, que está impedindo você de crescer, de fazer, de realizar, de alcançar aquilo que você sempre sonhou? Depois vocês pensem nisso. Agora, eu vou mostrar aqui uma situação que acontece muito nas empresas, que é o tal do telefone sem fio. Já ouviram falar isso? Telefone sem fio, gente, é assim, ó. Eu passo a mensagem para um, vamos trazer para dentro da oficina? Vamos. O cliente chega para mim e passa o problema que está acontecendo no carro dele. Eu falo para o meu colaborador-chefe. Ele fala para o ajudante. Cada um, por conta da sua percepção, da sua história de vida, mudou um pouquinho essa conversa. Quando chegou lá no final, é tudo diferente. E aí dá ruim. Não faz aquilo que o cliente exatamente precisava e queria. E por que isso acontece? Telefone sem fio. E como faz para acertar essa comunicação e evitar o telefone sem fio? Gente, a melhor forma é pedir o feedback. Então, eu te digo assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso, entendeu? Entendi. Então me diga o que você entendeu. E a partir desse feedback eu vou saber se você entendeu mesmo ou não. Se você não entendeu, eu vou usar outro método de comunicação, usar outras palavras para atingir o meu objetivo, que é de me comunicar. Porque só falar, lembra que o que a Venato disse? Não é comunicar. Falar é fácil, comunicar é difícil. Então eu vou usar outro método. E aí, talvez eu tenha que desenhar. Já ouviram isso? Ah, vou ter que desenhar? Por quê? Porque existem pessoas que são visuais, pessoas auditivas e sinestésicas. Eu sou, por exemplo, uma pessoa visual em algumas situações. Se você for me explicar o endereço, falando, ó, você vai aqui, depois você vira direita, vira esquerda, eu já me perdi, esquece. Agora pega um papel e rabisca. Faz um rabisquinho assim, ó, aqui, ó, quando chega aqui tem uma padaria, que trabalha meu amigo, Johnny, tá na padaria ali, você vira na direita, depois você vira à esquerda, e aí você chega lá. Beleza, com esse papel eu chego até no Ceará. Mas eu sou visual. Tem gente que é sinestésico. O que é? Ele quer tocar. Você fala para ele, se você está vendo isso aqui, ele fala, deixa eu ver. Ele pega na mão. Ele não só olha. Ele quer sentir, ele quer tocar. Para ele só faz sentido quando ele toca. Por isso que para algumas pessoas nós temos que literalmente desenhar. Então, no caso de comunicação, gente, no caso, numa empresa grande, por exemplo, mesmo saindo do ambiente de oficina ou não, tem uma informação muito importante que o seu chefe te delegou e você precisa passar. Escreva e coloque em áreas comuns, bebedouro, banheiro, lá no refeitório, onde as pessoas possam ler na íntegra. Se o diretor está com muita pressa, grave, pega o celular e fala assim, posso gravar? Tem que pedir autorização. Grava, porque ele vai falar em 5 minutos e sai correndo. O diretor de empresa grande é assim, não tem tempo a perder. Você grava, depois você vai lá e vê o que você vai fazer. Você vai transcrever, sei lá o quê. Mas essa é a melhor forma. Porque para o diretor, ele não quer nem saber. Ele te passa a informação e vai embora. Se você errar, ele vai te cobrar. E você é mais fraco que ele, você acaba perdendo nessa briga, né? Agora, gente, tem uma... Isso aqui já estou chegando no final, tá? Para quem já está com sono aí. Vocês conhecem a história dos patos de Rui Barbosa? Quem conhece? Levanta a mão. Ninguém conhece? Você conhece, você não vale. É o seguinte. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em sua residência, percebeu um barulho vindo lá do fundo do quintal. E ele se aproximou vagarosamente para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha um ladrão tentando roubar os seus patos de estimação. Então ele se aproximou do ladrão
vagarosamente, com toda a sua calma, e disse para o ladrão: ó, bucéfalonácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares no recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a sua relfa e a sua capa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se for para zombar da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Gente, o ladrão ficou perplexo com aquela chuva de palavras rebuscadas, não entendeu, foi nada, e diz assim: doutor, afinal, eu levo ou deixo os patos? Está aqui o texto para quem quiser ver. Eu trouxe isso aqui para dizer o seguinte: quando você vai se comunicar com alguém, você deve adequar a sua oratória ao nível de entendimento do interlocutor. Porque se você é muito técnico, digamos na nossa área ou em outra área, e você vai falar com uma pessoa que é leiga, um bucéfalonácrono, ele não vai entender. Então você precisa ajustar a sua comunicação ao nível de entendimento dele. Da mesma forma, se você vai falar com uma pessoa uma pessoa super culta, imagina eu vou chegar lá para o diretor de uma empresa, eu falo assim: ai mano, chega aí, cola aí no bagulho, cola na boca aí, mano, o bagulho é louco, cara. Ô tio, se liga, né? Não dá, eu não posso falar assim com uma pessoa que está num nível acima, eu tenho que adequar a minha oratória. Então, nós lidamos com pessoas de vários níveis, e para que nós sejamos assertivos na nossa comunicação e eficazes, temos que adequar a nossa oratória. Certo? Agora, eu quero perguntar para vocês, que a gente já está encerrando, qual é o seu sonho? Gente, o meu sonho, eu realizei vários, tá? Mas um deles era estar aqui, nesta oficina, exatamente como ela é, e ter vocês aqui na minha frente, para eu transmitir um pouco dessas informações que ao longo do tempo eu acumulei. Esse era um sonho que eu tinha, mas não foi fácil. Eu tive que enfrentar muitos medos, matar a franga, tive que ser corajoso. Então eu pergunto para vocês: se você tivesse coragem para realizar o seu sonho, qual seria o seu primeiro passo? Pensem. Porque se ficar só sonhando não adianta. Tem que dar o primeiro passo. Qual seria esse passo? Muitas vezes, quando eu ouvi essa música, eu me emocionei e chorei muito, porque para mim ela faz muito sentido. Gente, agora eu quero deixar aqui uma mensagem final desse... Oh, caramba, não era para vocês verem, não. Desse cara que para mim é um dos maiores comunicadores que tem, porque ele, sem falar nenhuma palavra, nos fazia rir e chorar. Não falava nada. Ele se comunicava tão bem com a gente. E a frase que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Muito obrigado a todos pela presença de vocês e pelo tempo de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Recebo com todo o carinho do mundo. Vocês fiquem à vontade, porque vai ser servido um buffet com algumas coisinhas aqui, os comes e bebes. Se alguém quiser tirar dúvida, pode perguntar, pode conversar. É hora de descontrair. Obrigado, gente. Ah, peraí, tem uma coisa. Peraí, estava esquecendo.
Ô Arley, está esquecendo. Por favor, atenção, mais 2 minutos. Está no jeito de reeleito.